Obrigado, Senhor. Como o Carlos mencionou, irmãos, nós estamos com esses encargos, né? Um tripé de encargo aí, que todos eles cooperam para aquilo que é o desejo do Senhor. Quando nós estamos falando de edificação, nós estamos falando da igreja ela ser moldada, né, aquilo que é o desejo do Senhor. Nós estamos falando de outra coisa. Quando se fala da primogenitura, por exemplo, estamos falando daquilo que nos dará o norte para ser edificado. Pois quando nós contemplamos a primogenitura, significa que vimos o interesse de Deus e começamos a considerar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Então, quando nós não consideramos as coisas do Senhor em primeiro lugar, nós não ligamos para a edificação. Observe que considerar a primogenitura, nós daremos interesse à edificação. E a santidade, a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor. E quando contemplamos essa verdade, o outro interesse nos volta. Eu quero ver o Senhor. Quem não quer ver o Senhor? Os irmãos querem ver o Senhor? Amém. Então, todos esses assuntos estão entrelaçados. Santificação, primogenitura, edificação, como falou o nosso irmão. Eu quero iniciar essa manhã, eu considero que estou debaixo da oração do meu irmão. E quero considerar essa manhã chamando a atenção para duas realidades. Quando nós estamos falando de edificação, acontecem dois grandes eventos da edificação. O primeiro é a edificação propriamente dita. Nós vamos encontrar essa referência didática onde? Em Êxodo, quando o Senhor entrega a Moisés a planta do tabernáculo, e no livro de Reis, quando o Senhor entrega para Davi e Salomão a edificação do templo. Então, quando falamos de edificação, esse é o primeiro bloco de textos que nos vem ao coração. Quando falamos de edificação da restauração, aí nós falamos de um outro assunto. Estamos falando quando eles saem da Babilônia e voltam para Jerusalém, onde tudo está o quê? Destruído. E o Senhor está reedificando. Observe que o termo é diferente. Ali ele está reedificando o que ele queria desde o início. Então é a reconstrução do templo, a reedificação dos muros, né? Isso, Neemias, Esdras e um pouco de Crônicas, porque inclusive até salutar essa explicação. Quando lemos Reis, nós vemos o Senhor tratando alguns aspectos de Israel, no sentido geral, e depois da divisão. O Senhor está tratando ali a verdade da manifestação da sua vontade, que é, ele queria uma casa para sua habitação. Essa é a verdade 1 do livro de Reis. A verdade 2 do livro de Reis é o desvio do seu povo no interesse de Deus. Olha a questão da primogenitura aí. O povo se desvia do interesse de Deus e por isso acontecem duas nações dentro de uma, Judá e Israel. Ou seja, o reino passa a ficar dividido. Divisão no reino de Deus é do Senhor, mas aquele reino de Deus estava o quê? Dividido contra si mesmo. Israel e Judá não eram mais amigas. Israel e Judá entravam em confrontos contínuos. Lembra quando o irmão Carlos falava a respeito dos descendentes de Edom? Para você ter ideia, quando Israel se tornou independente de Judá, o Senhor mandou de fato esse Jeroboão punir Judá, punir Roboão. Roboão continuou o reino de Judá, que ele era filho direto de Salomão. Então o Senhor usa Jeroboão para fazê-lo. Sabe o que Jeroboão faz? Faz uma coisa errada. Jeroboão vai lá e quer destruir para sempre toda a linhagem de Judá. Se ele fizesse isso, o Senhor não viria, irmãos. Claro, a loucura de Jeroboão, o Senhor manda ele punir Judá e ele extrapola o limite da punição. Convida, sabe quem? Os descendentes de Edom, os descendentes de Amon e os descendentes de os amonitas, os edomitas, o irmão de Amon é os Ben-aminitas. Todos os três povos vão destruir Judá. Aí o que o Senhor faz? O Senhor mata Jeroboão. Jeroboão era a ferramenta de Deus para tratar Judá, mas porque ultrapassou o limite, então Deus destrói Jeroboão. Estão entendendo? Na mão de Deus, todas as coisas da edificação têm o seu limite de atuação. Não podemos agir fora do limite que é o Senhor. Não podemos ficar aquém da sua atuação, né? Eu vou colocar esse celular aqui como exemplo. Aqui está o processo da edificação. Toda a nossa atuação é dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor na planta que Ele nos mostrou, na visão celestial que Ele nos deu.
Sem visão, ninguém é governado, irmãos. Esaú, ele entrega aquele direito à primogenitura porque ele não teve visão do que era aquilo. Ele não tinha sequer ideia real do que significava servir a Deus com aquele propósito. A mãe deles dois, a mãe de Jacó e de Esaú, ela sabia a importância daquilo. Apesar da forma como ela fez errada, foi errada a forma que ela fez, porque ela enganou o próprio marido, não esqueçamos disso, né? Ela engana o marido, ela trai o outro filho, olha que coisa, não é fácil o que ela fez. Ela fez errado, a forma foi errada, mas ela viu o que era aquilo, a preciosidade daquilo. Isso é tanto que só pune ela. Como falou o nosso irmão naquela reunião, ela vai morrer sem ver o filho que ela tanto amava, que era Jacó. Ela falece sem Jacó vê-la. Jacó também não a vê. Olha, é dor, é muita dor para os dois, tanto para ela quanto para ele, que fizeram esse mal ao irmão e ao Senhor, e ao pai, né? Apesar de que o irmão mereceu perder o direito, claro, a Bíblia deixa muito claro isso, ele foi profano, como doeu o nosso irmão. Mas por qual motivo? Ele não viu o interesse de Deus. Tudo, irmãos, tem a ver com o que Deus quer. Eu quero trazer essa outra lembrança. Quando você lê Reis, você vai perceber um terceiro problema ali, que é a questão das ordens. Como todas as coisas funcionam no reino, estão ali. Mas quando você lê Crônicas, você não vê somente ordem, você vê também um fluir dinâmico da parte do Senhor. Porque entenda, Crônicas é um resultado de um povo que passou 70 anos nas mãos de seus algozes. 70 anos em cativeiro. Quando eles saem do cativeiro, eles estão absolutamente transformados. É tanto que aqueles que estão saindo de Babilônia para subir a Jerusalém, quando chegam a Jerusalém, eles encontram um estado terrível em Jerusalém. O povo tinha se misturado com quem não poderia se misturar, não é isso que está lá? Porque a igreja também não se mistura. Lembre de um detalhe quando você lê Crônicas e quando você lê Esdras. Lembre de um detalhe. Na restauração da casa de Deus, Esdras diz assim: restauremos com as nossas mãos, segundo a ordem do Senhor, as nossas. Aí vem um povo que vivia naquela terra, que estava casado, as mulheres estavam casadas com os de Jerusalém, que permaneceram ali, que não fugiram para a Babilônia, não foram capturados, e os homens de outras civilizações que viviam naquele entorno. Eles vêm e dizem assim: não queremos ajudar vocês a edificar. Qual é a resposta de Esdras? Assim, lembra? Não. Porque o mundo não pode edificar sobre a igreja. O mundo não pode edificar sobre a igreja. Porque o mundo não tem como ver o que o Senhor quer. O mundo não, porque se não vê, sequer vai poder o quê? Entrar no reino dos céus. Se eu não vejo, eu não coopero. Com aquilo que eu não conheço, eu não ajudo. Então, como o mundo pode cooperar se ele não vê? O mundo olha todas as coisas que estão acontecendo e ele só entende política humana. A igreja olha aquilo que está acontecendo e ela vê a mão do Senhor. O mundo está se destruindo, é a mão do Senhor. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Mas estão morrendo crianças, velhos. Deus mata todos os dias. Porque é Ele que dá e tira a vida, irmão. Não perca isso de vista. Quando alguém morre, é porque Deus assim permitiu. Quando você vê essa perspectiva, você entende que tudo está no controle dele, ainda que nós não vejamos, claramente tudo está sob o controle do Senhor. A mesma coisa é a edificação. Então lembremos, antes do cativeiro é o processo da edificação, é o primeiro bloco da edificação. Após o cativeiro é o processo da restauração da edificação, ou seja, a reedificação. Nesses assuntos que eu estou mencionando aos irmãos, nós estamos vendo no texto de Coríntios, e vamos avançar um pouco na permissão do Senhor, aquilo que é a edificação. Mas em nossa era, nós não estamos vivendo o processo da edificação da sombra de Êxodo e da sombra de Reis. Nós estamos vivendo o processo da o quê? Da restauração. Na sombra de Esdras, Neemias e do relato de Crônicas. Os irmãos entenderam? Porque saímos da Babilônia. Biblicamente falando, o que é Babilônia? Um lugar de confusão. É um lugar de confusão. Quando Israel é levado a cativeira por Nabucodonosor, naquele primeiro momento, ele representa Satanás. Certo? Ele não representa outra coisa senão Satanás, o diabo. Ele vai se converter? Vai, mas isso é depois.
Naquele momento ali, ele representa o algoz maior da igreja, o algoz maior de nossas vidas, o diabo, adversário, acusador. Isso que é Nabucodonosor. É tanto que ele vai ferir os olhos da liderança de Israel. Ele vai chegar, da liderança de Judá. Israel já tinha sido levado a cativeiro pelos assírios. Faltava Judá. Então, quando ele chega nos muros de Judá, que ele vai entrar, o rei, ele não respeitava a profecia de Jeremias. E não era fácil, porque Jeremias era sogro dele. Ele era casado com a filha de Jeremias. Olha que coisa inusitada a situação. E ele, por causa dos seus sátrapas, por causa dos seus conselheiros, ele jogou Jeremias no poço. Eu não lembro disso. Jeremias ficou no poço ali, sofrendo, chorando, uma angústia terrível, até que alguém passou e livrou ele do poço. Não, desculpa, passou e alimentou ele. Então a fome dele passou, então o Senhor dá uma palavra ao rei. Lembre, fui eu que mandei Jeremias. Aí ele manda tirar Jeremias, se arrepende, manda tirar Jeremias do poço. Jeremias, então, chega em casa. Quando Jeremias chega em casa, ele pensa que o fato dele ter poupado Jeremias vai parar de falar a verdade. Jeremias vai lá, peraí, chama o moço dele, escreva outra profecia. O moço escreve outra profecia, agora vai lá e entregue. Aí Jeremias, é como se Jeremias dissesse assim a ele, ó, essa é a última. O moço fica temeroso. Ele disse, se eu entregar Jeremias, eu não posso entregar isso, Jeremias. Se eu entregar isso aqui, eu morro. Olha o que está escrito aqui, Jeremias, eu vou morrer, Jeremias. Entregue. Não tinha jeito, ele tinha que obedecer o seu mentor, né? Então Jeremias entrega a ele vai lá e entrega na mão do conselheiro do rei, porque nada era passado diretamente à mão do rei, né? Ao conselheiro. O conselheiro pega. É aquela coisa, né? O jovem já está sofrendo ali. Então ele pega o texto e lê para Zedequias. Quando Zedequias escuta as palavras, quando ele termina, diz assim, então quando terminou de ler, e o relato era assim, só parafraseando, era mais ou menos assim, meu rei, acontecerá que pela falta da tua obediência a Deus, eu estou parafraseando, mas é mais ou menos assim, pela falta da tua obediência a Deus, de não perceber os seus estatutos e os seus preceitos, o fato de não dar ouvidos à tua palavra, então serás entregue na mão de Nabucodonosor. Ele chegará aos teus portões, soará a trombeta e serás entregue. E por causa da sua desobediência, seus olhos serão vazados, seus filhos não terão mais lugar neste mundo. E toda a sua linhagem será ceifada da terra. Quando ele encerra, as trombetas de Nabucodonosor tocam no muro. Você imaginou isso? Você está lendo uma profecia para o rei, de que as trombetas serão tocadas e que naquele dia você morrerá. E de repente, quando termina de ler a profecia, as trombetas tocam. Você não entende o que aconteceu naquele momento ali? Ninguém percebeu que Nabucodonosor estava chegando nos portões. E quando ele chega, então é destruída toda Jerusalém e a profecia se cumpre ipsiliteris. Ainda tinha uma passagem, né? A tua avareza, por causa da tua avareza, também serás preso justamente por ela, porque ele era avarento, né? Ele guardava os tesouros de Deus para ele. Olha que coisa, os tesouros eram do Senhor, ele guardava para ele. Ele não fez como ordenou Davi e Salomão, que eram duas casas construídas, a casa do tesouro do Senhor e a casa do tesouro do rei. E o tesouro do rei sempre estaria a serviço do Senhor, sempre assim. É tanto que quando eles vão restaurar o templo, que acontece uma oposição do diabo. Lembre disso, irmãos. O diabo sempre vai se opor à igreja. Ele é um dragão de frente para a mulher. A mulher é a igreja, ele está sempre de frente para ela. E ele não é qualquer dragão, ele não é uma serpente pequena, ele é um dragão vermelho. Ele está ali diante dela tentando devorar o filho varão. Tentando devorar aquele que é a experiência da igreja, produzindo os filhos maduros de Deus. Então, quando eles voltam depois de 70 anos de cativeiro, que voltam para reedificar, esses que eu tinha mencionado que queriam ajudar, por Esdras não permitir, porque sabia Esdras que não era do povo de Deus, não podia edificar, eles começam a criar uma oposição e escrevem uma carta para Dario. Ciro tinha falecido, e aí Dario que estava no poder. Como Dario não sabia das decisões de Ciro a respeito de Jerusalém, a respeito de Judá, ele proibiu a reedificação da igreja, a reedificação do templo, dos muros. E aí teve que parar a obra da edificação, por causa de uma oposição. Por 2 anos a obra da reedificação ficou
parada. São aquele assunto que eu mencionei, às vezes por causa de nós. O inimigo tem pequenas vitórias sobre a igreja. Lembra desse assunto que eu mencionei? Acho que foi na casa da irmã Simone, se não me engano, foi na casa da irmã Simone. Exatamente. Irmãos, o inimigo ele tem pequenas vitórias quando nós abrimos concessões, quando nós não permitimos que o Senhor avance. Então o inimigo vence. 2 anos sem edificação, teve que parar a obra. Aí o Senhor deu uma sabedoria ao profeta. Aí o profeta, peraí, reedifiquem, comece a edificação. Não temos a ordem de Dario para começar. Comecem. Façam a edificação. Aí eles começam a trabalhar de novo. Aí vem, obviamente, os opositores. Por que vocês estão fazendo aí os profetas? Porque uma vez, um rei, seu rei, que já dorme, este rei permitiu que nós edificássemos o templo ao nosso Deus e reedificássemos os muros ao nosso Deus. Vá você ao rei Dario agora e peça para que os seus conselheiros investiguem nos escritos dos reis, nas histórias dos reis. Não eram as histórias dos reis de Israel, eram as histórias dos reis da Babilônia, né, dos medos e persas. E também eles tinham biblioteca. E aí a carta chegou a Dario. Dario chamou os conselheiros, vão investigar isso. Imagina o tempo que levou, né? Quase 1 ano eles investigando. Então, encontraram o decreto de Ciro, do rei Ciro. E quando encontra o decreto, Dario diz, Ciro inclusive dava dinheiro da casa do rei para a reedificação do templo de Israel. Eu ordeno que agora todos vós que eram contra a edificação também contribuam com os valores financeiros e deixem que eles edifiquem seu templo. Olha a ordem, Dario mudou completamente o quadro, ainda disse, e da minha casa, da casa real, também sairá o dinheiro para custear toda a edificação. São 2 grandes verdades. A oposição sempre pode parar a edificação. Às vezes nós falamos assim, do Senhor é a igreja, dela ele cuida? Essa é uma verdade? Mas qual é a outra verdade? Nós não ignoramos os ardis de Satanás. Essa é uma segunda verdade. A palavra ela é equilibrada. O Senhor, sim, a igreja é do Senhor, dela ele cuida e alimenta, mas o inimigo está à espreita. A igreja está aqui, ele está de frente para ela. As portas que foram lembradas pelo nosso querido irmão. Eu edificarei. Foi o Senhor, não foi ninguém que disse, foi o Senhor quem disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão. Essa partícula cai, ela foi traduzida para e as portas do Hades. Ela também pode ser traduzida para mas, portanto, entretanto. Faça agora uma tradução. Entretanto, as portas do Hades não prevalecerão. E, inclusive, essa partícula que compromete sempre algumas traduções, porque a partícula K, ela tem que, às vezes, ser identificada não como sendo um adicional, mas como sendo um quê? Uma preparação de pensamento a respeito do que foi dito anteriormente. Mas o inimigo não prevalecerá. O Senhor estava no deserto, o inimigo o confrontou no deserto, mas não prevaleceu. Mas confrontou quando o Senhor estava mais fraco. A tentação não veio quando o Senhor entrou no deserto. Veio quando o Senhor estava perto de concluir a sua separação. Ela não vem quando estamos bem no Senhor, ela vem quando estamos com os pensamentos fracos. É aí que vem a tentação. É quando estamos fragilizados, é aí que o inimigo atua. Não é quando estamos fortalecidos, não é quando estamos em comunhão contínua. Em comunhão contínua, o inimigo não tem brecha para atuar. Mas quando nós não estamos em comunhão contínua, ele atua. É aí que ele encontra a fraqueza. Então, meus irmãos, quando Zedequias, quando o inimigo pega ele, ali se representa Satanás. Jerusalém e suas portas tinham sido destruídas. Prevaleceu naquele momento? Sim. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Às vezes, quando nós lemos Coríntios, nós percebemos algo que Paulo tinha notado, mas às vezes nós ignoramos. O que foi que Paulo notou? Que o inimigo estava prevalecendo sobre Coríntio. Por isso a carta é muito dura, porque ela tinha que fechar as portas. As portas da igreja estavam escancaradas em Coríntio. Não esqueça disso quando terminar de ler Neemias. Depois releiam isso em Neemias. Você vai encontrar ali 12 portas em Neemias. As 12 portas precisavam ser reedificadas, porque elas estavam o quê? Queimadas, destruídas. A porta do monturo, por exemplo. Na porta do monturo havia uma destruição plena, que nem os vergalhões de fechar existiam mais. Significava o quê? Que o lixo entrava, que o fedor entrava.
Mas quando essa porta ela é bem lacrada, o fedor não entra na igreja. Vocês não estão entendendo isso? A sombra da questão? Então o inimigo tinha destruído, naquele momento, era Nabucodonosor. Com a permissão de quem, irmãos? Do Senhor. Nós encontraremos algumas oposições, que algumas delas é de fato pura oposição maligna, mas algumas é por permissão do Senhor. Eu mencionei algo na última reunião a respeito de Éfeso. O Senhor tinha todo o cuidado com Éfeso. Paulo edificou aquela igreja por 3 anos presencialmente, ministrando todos os dias. O Ricardo tem permissão do Senhor para trabalhar na vida do Isso, tratar a igreja. Foi boa essa questão aí mesmo. É para tratar a igreja. Mas se a igreja não der ouvidos ao Senhor, ele permite que ela seja eliminada. É aquilo que João chamou em Apocalipse de que se não virei contra ti e removerei o meu candeeiro. E isso aconteceu em Éfeso. O Senhor permitiu que o candeeiro fosse removido. Quando o candeeiro removido, a luz foi removida. Então a igreja passou a tatear em trevas. Os irmãos entendem? Não é a situação da igreja. O que eu estou mencionando é como o trabalhar do Senhor para a nossa edificação e como o inimigo tenta trabalhar contra a edificação. Então, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso até onde ele estava preso em Roma, não era perto, viu? Tiveram que sair ali da região onde hoje é a Turquia e subir até a Itália. Não foi como sair de minha casa para ver a casa de Lucas, né? Que é muito perto. Não, era muito longe. Não havia trem-bala, não havia aviões, né? Era a cavalo no máximo, mas na verdade, pela época ali, era nas costas de camelos, o mais provável. Então, uma viagem a camelo dura muito tempo. Você não imagina quando eles chegaram lá em Roma, onde ele estava preso. Então, ao chegar ali, eles foram recebidos, começaram a conversar. Paulo dá as instruções: olha, porque vai surgir do meio de vós, vão surgir falsos profetas, e de fora de vós virão lobos vorazes. Você já imaginou? Lobos vorazes de fora é o que? É a atuação de Satanás contra a igreja, na edificação. Mas falsos profetas de dentro é quando o quê? Quando os homens de Deus que ministram a palavra não foram preparados para tal, e então vão começar a ensinar heresias destruidoras. Aí você pensa que, mas isso não aconteceu não. É quando você lê 1 e 2 Timóteo, você percebe que aconteceu. Eles começaram a ensinar coisas erradas na edificação. Lembram disso? A partir do capítulo 3, Paulo começa a explicar sobre isso. Da primeira, e você chega no capítulo 3 também da segunda carta, ele começa a falar sobre isso. Aí nós pensamos que eles deram ouvido para essas 2 cartas, porque essas cartas não chegaram a Éfeso. Parecia que a igreja não queria mais receber as cartas. É a mesma situação de João. Né? Não sei se os irmãos lembram. João chega a dizer, mas ele não nos dá acolhida. Eu envio as cartas e fiquei sabendo, não é fofoca não, viu? É Diótrefes, parece? É Diótrefes, exatamente, irmão. E fiquei sabendo que os da parte de Diótrefes pegam as cartas e rasgam as cartas. Então você imagina quantas cartas João escreveu. Não foram somente aquelas 3, foram várias. Só que ele rasgava as cartas, irmãos. Imagine isso, irmão. Que loucura, uma oposição dessa a João. E João escrevia a partir de Éfeso. Então significava que o lugar onde ele estava escrevendo, para onde ele estava escrevendo essa carta era Roma. Por isso que ele chama ela de quê? A eleita. Senhora eleita. Senhora, porque Roma tinha um apelido. Qual era o apelido de Roma? Era o apelido de uma deusa romana. A bela, a beleza. Então, ele se refere em código, porque naquela época de João ali, já não dava mais para escrever as cartas dizendo do que se tratava. E para quem era, senão a perseguição poderia se inflar novamente. Por isso que ele coloca em código para quem é o endereço. E só existe uma cidade que tinha o nome de uma mulher, que era um apelido, que era Roma. Só essa cidade. Por isso que sabemos que ele estava em Éfeso e escrevia para essa senhora eleita. É a cidade de Roma que havia sido eleita. Só que, quando João escreve as cartas dele para a igreja em Roma, que Diótrefes as rasga, ele se coloca como sendo o quê? Usado pelo diabo, mas ele é um filho. Ele era um mestre de dentro de Roma. Não era um de fora. Não era um lobo voraz de fora. Entendem? Nós estamos vendo no Evangelho no Brasil e no mundo afora os lobos vorazes que estão chegando, se dizendo cristãos na igreja e estão ensinando heresias, né, destruidoras na igreja. Aqui agora eu não me refiro ao nosso meio, me refiro ao sentido geral do Evangelho, tá? No sentido geral do Evangelho, o Brasil se tornou uma escola de falsos profetas de fora e de dentro.
Irmãos que estão ministrando, ensinando coisas, heresias profundíssimas. Tá? E eu tenho acompanhado isso de perto, muito de perto. Mas voltando, irmãos, no processo da edificação, Éfeso não escutou. E o Senhor estava dizendo, o Senhor Paulo fala, Timóteo fala, João fala. João ainda viveu em Éfeso na sua morte, ele ainda passou, foi para Éfeso e morreu ali em Éfeso. Você imagina João chegando da ilha de Patmos, ele sai da ilha de Patmos e vai para a cidade de Éfeso. Você imagina ele chegando na cidade de Éfeso dizendo, temos que ter comunhão. Eu tenho aqui algumas cartas, mas como eu vim morar aqui para cuidar de Maria, agora eu preciso conversar com vocês. É o último falar de Deus para Éfeso, que é a carta de Apocalipse. É o último falar. Não vai ter outro falar de Deus para eles. E aí, João lê a carta, né, que pertence à igreja em Éfeso. Vamos ler essa carta rapidinho, por favor. Apocalipse 2. É o primeiro verso do Apocalipse 2. Isso. Apocalipse 2, e diz assim. Todos acharam? Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Graças a Deus por isso. Dê graças a Deus, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Porque, meu irmão, está nas mãos do Senhor. Graças a Deus por isso. Ele conserva as 7 estrelas em sua mão direita. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, irmãos, nos reunimos, o Senhor está. Amém. Que ele anda, a igreja é dela, cuida e alimenta. O interesse é maior do Senhor. Meu irmão, não tem ninguém mais interessado nesse assunto do que o Senhor. Ele é o interesse dele, é o interesse maior, mas ele quer também nos trazer tais interesses, né? Colocar em nosso coração esse interesse dele, edificar a igreja. Então ele diz que, observe, ele diz que colocou nas mãos dele, e na mão direita, não é qualquer mão. Você sabe quem está à direita do Senhor? O Pai. Então ele colocou na mão direita, o Pai está à direita. Imagine isso. Imagine essa questão. E aí disse que ele também está entre os candeeiros. Significa que o Senhor passeia entre seu povo. Ele passeia nas igrejas em Salvador, Lauro de Freitas, Candeias, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Madre de Deus, Simões Filho, Valença, Ituberá, né? Camaçari. Não, nem esquecer não. Foi a pausa misteriosa. Ele passeia, irmão. Intercessor e Camaçari. Intercedeu, amém, meu irmão. Ele passeia. O Senhor está a nos observar o seu povo, observar aquilo que é do interesse dele. É Ele que quer a igreja edificada. Se eu não quero, Ele vai usar outro. Verdade. Ele vai usar outra. E Ele vai obter o seu desejo. Irmãos, o desejo do Senhor é santo? Não. É. O desejo... Matias, né, Lucas? Matias, né? Matias. Substitui Judas. Sim, a substituição. Perfeita colocação. A substituição. Ele vai ter, né? Aquela questão do coração, né? Um de fato se arrependeu, o outro não. O outro teve dó de si, né? Eu estou envergonhado, eu conto a traição. Se ele não se enforcasse e fosse ao Senhor, o Senhor faria o quê, irmãos? Perdoaria ele. Perdoaria ele, irmão. Irmão, mas ele não fez isso. Ele não pediu perdão ao Senhor. Ele teve dó de si. Ter dó de si, irmãos, não é da cruz. Não é para termos dó de nós. É para nos arrependermos, só isso. Não existe dó no Evangelho. Existe dó em nossa alma caída. Estou com muita pena de mim mesmo. Né? Isso não é arrependimento, né? Mas eu estou arrependido. Então eu vou ao meu Senhor confessar o meu pecado, aos meus irmãos. Né? E o Senhor restaurará. Pedro não tinha motivo nenhum para poder voltar no sentido humano. Mas ele sabia: a quem irei, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? A quem irei? Eu não tenho a quem ir. Então, humanamente falando, voltar para o Senhor, porque eu estou com vergonha. Mas assim que ele avista o Senhor, ele vai até a praia e diante dele não está qualquer coisa. Diante dele está uma lembrança: me traísse. Uma fogueira. Na Bíblia só aparece fogueira 2 vezes.
Uma, quando Pedro trai o Senhor. A outra, o Senhor coloca diante dele uma fogueira. Era tipo assim, ó, Pedro chegou, é tipo assim, Pedro sai das águas, é o Senhor, e vai correndo abraçar ele, mas o que é que ele vê antes do Senhor? A fogueira. É assim que o Senhor faz isso conosco para nos lembrarmos que a graça dele perdoadora, o sangue dele que nos cobre de todo pecado, que nos livra da culpa, a sua justificação, ela não anula a realidade do que fizemos, ela justifica a nossa causa. É justificação. Tipo, apesar Exatamente, exatamente, eu te amo e te quero. E o Senhor ainda incube ele, né? Venha servir meu povo. Glória. Como é que o Senhor, ele me traiu, não, será que não vai trair o meu povo? Para o Senhor não existe isso, sabe, irmãos? Para nós existe, né? Lucas me traiu. Não vou dar essa responsabilidade de pastorear o rebanho a Lucas, não, porque se ele me trair, ele vai trair meu povo. Ele não teve respeito por mim, vai ter respeito pelo meu povo, não vou dar essa responsabilidade a Lucas, não. Isso é Ricardo falando. O Senhor é diferente. Porque nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes que qualquer molécula física existisse, antes que qualquer composição atômica existisse, o Senhor nos escolheu. Amém. Nada existia a não ser o Senhor. E neste nada no qual o Senhor estava, o Senhor decidiu por nós. Como diz Pedro, para explicar isso, por sua presciência, fomos escolhidos. Ele olhou para Simone, viu a predisposição do coração de Simone, sabia que Lucas pegaria o evangelho para ela e que ela diria um sim ao Senhor. Então o Senhor disse, então essa é destinada a minha. É por isso que é muito difícil aquele texto de Efésios, quando o Senhor diz assim, né, que Ele nos predestinou para Ele mesmo, por sua presciência. Como assim, Senhor? Nos predestinou para Ele, mas por sua presciência. Então você vai ficar nessa... Se você tentar investigar isso, você vai ficar nessa ciclicidade. O Senhor me viu e me amou primeiro, mas o Senhor disse também que eu amei o Senhor. Então Ele me viu, eu amei o Senhor, Ele me viu, mas eu amei o Senhor, Ele me viu, eu amei o Senhor. Você vai ficar nessa busca e não vai encontrar, porque é algo eterno que se fez nele, não se fez em nós, se fez nele, é algo eterno. Nas entranhas dele, como diz Provérbios, nas entranhas do Senhor. Mas então, ele diz assim nessa carta, que ele anda no meio dos candeeiros, os 7 candeiros de ouro. Olha, irmão, por mais que nós olhemos uma igreja, por mais que nós olhemos a igreja em Camaçari, por mais que nós olhemos os irmãos, não esqueça, o candeeiro é de ouro. Amém. Ele é de ouro. Por isso que quando Paulo não erra quando ele inicia a carta de Coríntios. Ele inicia ela como? Santos do Senhor. Meu irmão, quando você vai ler a carta, você percebe que é uma bagaceira, né? A igreja está vivendo um grande lamaçal de pecado. Mas ele erra ao chamá-los de santos? Não. Ele não erra, porque não é um assunto de condição, é um assunto de posição espiritual. A igreja está em Cristo, em sua mão direita, e ele andando, chamando ela de candeeiro de ouro. Candeeiro de ouro é candeeiro do caráter de Deus. Você diria que Corinto tinha o caráter do Senhor? A gente não diria não, irmão, porque nós somos homens. Nós olhamos o homem, nós não olhamos o caráter real, formativo do homem. Aquilo que Deus está fazendo em sua edificação. Individualmente, nas nossas músicas e coletivamente nas comunhões do corpo. Nós não temos esse olhar do Senhor. Quiçá o Senhor nos dê tal olhar. Quiçá vejamos com tal olhar. Lembra quando Paulo perseguia a igreja? Isso é ver com o olhar do Senhor. Lembra quando Paulo perseguia a igreja, irmãos? Irmãos estão lembrados? sim. Ele perseguia a igreja. Ele via o quê? Que ali é o corpo do Senhor? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, a quem persigo? Eu sou Jesus, a quem persegues? Dá pra chegar ali, né? Aí, ali, interessante, né? Ali ele vê e ali ele fica humanamente cego. Que coisa, não? Olha a revelação do Senhor. Precisamos ficar cegos humanamente falando, para que os olhos espirituais sejam abertos. Não podemos ver a igreja do Senhor com os olhos humanos, e sim com os olhos de Deus. Ali Paulo viu, caiu a ficha dele. Meu Deus, esses homens que perseguem, essas mulheres que perseguem, esse povo é do Senhor, esse povo é o Senhor, porque ele não disse esse povo é meu, ele disse eu é quem você persegue. Ao perseguir um desses pequeninos, a mim perseguis. Era isso que estava acontecendo. Então,
Pedro, o Senhor estende um lençol diante de Pedro. Estávamos até brincando lá em casa, não foi? Na quarta-feira sobre isso. O Senhor estende um lençol diante de Pedro. O que é que está naquele lençol? Todos os animais imundos de Levítico. Todos estavam ali no lençol. Todos. E tudo junto, misturado. Sabe, né? Tecidos diferentes, sei lá. A camisa de luxo não podia ser, que ali é o quê? É um algodão. Não podia ser misturado com a roupa, a camisa, o tecido da irmã, que deve ser poliéster, não é isso? Deve ser poliéster. Ou da irmã ali, que ou é cetim ou é seda. Tudo de marca, tudo roupa de marca. Ou seja, quando você lê Levítico, dá um nó na cabeça, né? Mas por que você não podia misturar um tecido de algodão com o poliéster ou com a seda? Porque a mistura na Bíblia, irmão, ela é proibida. O povo de Deus não se mistura com o povo do mundo. O único pertencimento nosso é ao Senhor. É isso que significa a mistura ali. Mas olha que coisa acontece quando Paulo vê. Ele o perseguia, meu Senhor. Porque, meu irmão, quando Paulo vai fazer a sua defesa em 2 Coríntios, ele diz assim: eu fui diligente, hebreu de hebreu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Olha o que ele diz. Ele era zeloso da lei, quanto ao zelo ele perseguiu a igreja, até que o Senhor até que ele viu o Senhor. E ele entendeu que perseguir a igreja era perseguir a quem? Ao Senhor. Quando eu persigo um irmão, eu estou perseguindo a quem? Não, sim. Mas, irmão, por favor. Você, assim, não tem como você não lembrar da visão de Jacó lá, né? Sim, Céus abertos, sim. E céus E a abertos. visão da igreja lá, né? Jacó tem a visão da igreja, Paulo também tem a visão terminando aí. Só para... É verdade, irmão. Ele só vai erigir porque ele viu algo. Eu e você iríamos somente considerar a pedra um travesseiro e a seguir viagem. Mas ele viu algo, né? Ah, não, isso aqui é a casa de Deus. Eu vou edificar isso aqui. Eu vou erigir. Aí suspende a pedra, coloca ela com uma coluna e deita o óleo. Não esqueça disso, irmãos. O quanto de óleo eu deito sobre a pedra que eu vi. A pedra quem? De Cristo. O quanto de óleo eu deito é o quanto de tempo eu dedico a Deus. Maria deitou quanto óleo? Tudo. Que maravilha, né? Ela deitou todo o óleo que ela tinha. E ali não era qualquer óleo, não. Era caro. Ela disse assim, eu falei, Senhor, que se eu tenho, né? Eu posso deitar sobre o Senhor esse óleo. Caríssimo aquilo ali. Todo o óleo dela. Porque assim, o meu tempo é do Senhor, tudo meu é do Senhor. E não é à toa, né? As três Marias não desgrudam do Senhor, né? É só um símbolo incrível, né? Vocês já pararam para olhar as três Marias no céu? Não fique pensando que isso é à toa, não, tá? Você já reparou que as três Marias elas estão sempre de frente para o Cruzeiro do Sul? Estão de frente para o Cruzeiro. O Cruzeiro do Sul é Cristo, irmão, na cruz. Lembre que o Cruzeiro do Sul você tem 4 estrelas principais formando a cruz e do ladinho você tem mais uma, que é o lado do Senhor que foi furado, que verteu a água que gerou a igreja. Então as três Marias estão de frente para o Cruzeiro, para a cruz do Senhor. Elas não arredam o pé do Senhor. Depois que cada uma delas foram ganhas pelo Senhor, elas arredaram o pé do Senhor. Quem é a primeira é a mãe dele. É a nossa querida Maria, né? A mãe do Senhor. É a primeira a estar sempre com o Senhor. Sim, irmãos. Maria educou Jesus, firmou seus pés na lei do Senhor. Ela educou o filho. E acompanhou seu filho até a sua formação. Primeiro milagre, ela estava lá. Em tudo ela esteve presente. Depois a sua prima, a sua parente, né? A outra Maria. Não é? Ela também está ali presente com o Senhor, sempre com o Senhor. E por fim, Maria Madalena. Observe que são 3 contextos diferentes, né? Nessa consagração do Senhor aqui, qual é o maior testemunho aqui? É de Maria, mãe dele, ou de Maria Madalena? É Maria Madalena. A nossa consagração, ela vai ser mais validada por próximos ou por distantes? Por distantes. Então, o Senhor, 3 Marias acompanharam o Senhor a sua vida, e o Senhor
obteve de todas elas o deitar do óleo do seu tempo de dedicação ao Senhor. E sem aquelas mulheres todas, né? Eu gosto desse termo quando aparece lá em, acho que é na Evangelho de Lucas, né? As Marias e as mulheres todas. Aí quando você vai contar, pegar os 4 vezes para dar conta, é muita mulher, viu? Que acompanhava o Senhor. E é aquele texto que finaliza, né? E todas elas cooperavam financeiramente com o Senhor. Imagina, olha que mantinha o ministério do Senhor, irmão. As irmãs. Cuidando das suas obras, né? As irmãs, irmão, tinham um ministério de cuidar do ministério do Senhor. Irmão, não é qualquer. As irmãs não têm qualquer papel, não. Elas cuidam daquilo que é do interesse do Senhor. Mas saindo da digressão e voltando para o ponto, quando eu deito, né, na pedra o óleo, o meu tempo, eu estou dizendo que aquilo é do meu interesse. O Otmani, ele dizia que, eu não me lembro agora qual a mensagem dele, mas eu acho que é o que este homem fará, o Otshot Mendu. Nessa mensagem ele dizia que a nossa contribuição ao Senhor é o quanto eu entendo do Senhor, o quanto de revelação eu recebi, é o quanto de tempo que eu vou dedicar, o quanto eu vi da casa de Deus, é o quanto eu vou dedicar a esta casa. Eu sei do interesse do Senhor, então eu vou ajudar na edificação. Não, o Senhor não necessita no sentido de necessitar de nossa ajuda, mas Ele quer. Isso é diferente. O Senhor não precisa, mas Ele deseja. Eu só podia simplesmente estalar o dedo e o diabo desaparecer e todos os problemas desaparecer, até o pecado. Mas seria injustiça. Então, por suas próprias leis eternas, Ele entrega seu Filho por nós, para que todo o resultado da sua casa espiritual seja reativado. Qual casa espiritual? Essa que somos nós. Conclui Paulo em Efésios. Essa casa espiritual que somos nós. Então, toda a nossa cooperação com Deus na edificação está de acordo ao quanto temos de visão espiritual, ao quanto vimos dessa pedra lembrada pelo nosso irmão Carlos. Eu deitei a cabeça e, ao deitar a cabeça, recebi a revelação. Porque é sempre assim. Ao deitar a cabeça, recebi a revelação. O que farei? Cooperarei? O que farei diante do que eu vi? Deitarei o óleo? Ou somente levantarei e vou embora? Farei uma oblação ao Senhor? Perfumarei aquela pedra, essa edificação que vi? Contribuirei na edificação? Ele diz assim, no verso 2, conheço as tuas obras. Ele conhece as obras de todos nós, da igreja, de cada localidade, de cada expressão em cada cidade. Ele conhece as obras. É dele, ele passeia. Enquanto estamos edificando, ele está passeando. Ele não vai pegar o nosso serviço de nossas mãos, ele vai continuar permitindo que nós edifiquemos. Porque é segundo aquilo que vimos a nossa edificação. E ele vai permitir. Conheça as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Ela era uma igreja tão maravilhosa que ela não podia suportar homens maus. Não entenda isso aqui errado. Ela estava fragilizada e não podia suportar a presença de homens maus. É isso que está dizendo por isso. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Lembra do que Paulo tinha dito a eles? Vão surgir de entre vós falsos mestres e de fora lobos. São falsos apóstolos. E repito para os irmãos, o que está acontecendo não é brincadeira. Aí você vai pensar assim, mas irmão Ricardo, isso aí nosso meio também é. Eu não vou citar aqui o nome dos dois irmãos, mas é. Irmãos velhos, mas senhores que já estão no labor da sua partida para o Senhor e que passaram agora a ensinar outras coisas. Eu disse isso uma vez em Lauro de Freitas e vou falar aqui para os irmãos. Cuidado com vídeos de internet. Cuidado, irmãos. Assim como a internet é boa para nos comunicarmos com outros irmãos, ela também está sendo usada por Satanás para que falsos apóstolos tenham acesso ao coração da igreja. Cuidado com as mensagens que escutamos aí fora. Então ele diz que declaram-se apóstolos não são, e os achastes mentirosos. Eles foram então provados. Paulo disse, é como Paulo falou, prova esses homens, porque eles virão com tudo. Eles provaram e perceberam que eles eram mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome,
Então eles não negaram o nome do Senhor e também colocaram o nome do Senhor em evidência. É o que vai acontecer com Filadélfia, lembra? Filadélfia é guardado daquele dia por causa justamente de ter guardado o nome do Senhor. Eles fazem a mesma coisa. Olha que preciosidade isso. E então ele continua: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Perdoe, tem mais um aqui que eu pulei. E tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. A perseverança, né? Perseverança é quando estamos em prova. E não deixar esmurecer é não permitir decair o semblante. Permanecer firme no Senhor. Porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor vai remover o quê? O candeeiro. Conversávamos eu, Lucas e Carlos, acho que Murilo também, na casa de Simone de novo, sobre que essa palavra, foi porque o nosso irmão Carlos tinha trazido uma reflexão sobre aquilo. Essa palavra primeiro amor é justamente melhor amor. Tem melhor amor que esse? Não tem, irmãos. Mas eles abandonam. Como é que nós abandonamos o melhor amor? João explica isso. Se ele diz que amas a Deus, mas não ama o teu irmão, é mentiroso. É mentiroso. E eles não toleraram justamente quem? Os apóstolos, que eram mentirosos. Porque, irmãos, olha o que Carlos colocou no grupo. Carlos colocou no grupo, aquele texto de Otmani, se eu não me engano, é quando ele começa a explicar a obra de Deus. Qual é o número ali da revista? Foi da revista ou foi do livro da obra de Deus? Foi no resumo do tempo. Foi o resumo, né? Da obra? Da obra. Da obra, né? Naquele texto da obra de Deus, quando você colocou isso assim, isso aqui é da obra de Deus, isso aqui é o Otmani explicando a vida normal da obra. Irmãos, a vida espiritual se resume a exatamente aquilo, como eu trato meus irmãos. Eu digo que sou espiritual, mas estou sempre em confusão com meus irmãos. Tem alguma coisa errada, irmão. Claro, existem batalhas às vezes que acontecem. Paulo vai ver batalhas. 2 Coríntios, ele falando das batalhas com irmãos. O próprio o nome dele? Pedro, né? Teve a situação. Pronto, com Pedro? É um exemplo com Pedro? Consta da parte de Tiago. Barnabé, João Marcos. Acontecerá coisas que envolvem aspectos da escola da obra, como falava o irmão Gino. Na escola da obra, irmãos, acontecerá grandes coisas. E que às vezes são muito pesadas para os mais novos. Mas acontecerá na escola da obra. Porque a obra são homens de Deus trabalhando naquilo que Deus chamou. E às vezes acontece um conflito porque Deus quer ver se a cruz opera entre eles. Porque a obra pode, irmão, exaltar o irmão. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios: irmãos, veio até nós o horror para que em vós edificasse a vida, mas em nós a morte. Lembra dessa passagem de Paulo? Parafraseei aqui. Em nós operar a morte para que em vós opere a vida. Aquele texto, eu sempre gosto de lembrar isso, irmãos, aquele texto de 2 Coríntios, quando Paulo está falando nós, toda vez que você encontrar esse termo, ele não está se referindo à igreja. Ele está se referindo ao aspecto da obra. Em favor de quem? Em favor da igreja. Quando você lê, aí você entende tudo que ele está falando. Meu Deus, ele está falando disso. Ele está falando que na obra acontecem todas essas tragédias, a ponto de não querer mais viver. Meu irmão, para Paulo falar aquilo, a coisa foi grave, irmão. Eu me desesperei da minha própria vida. Porque Deus não nos tenta além daquilo que nós podemos suportar. Tenta não, prova. Na tentação, na nossa aprovação, ele permite que o diabo nos tente, mas ele mesmo não nos tenta. Amém? É assim, que foi, inclusive um texto que o irmão leu até, do Senhor Jesus, não foi lá em casa, eu acho que foi lá em casa, se não me engano. Mas na obra, irmão, Paulo disse que se desesperou da vida a ponto de desejar a morte. Como assim, irmãos? Isso só acontece na esfera da obra. Isso é na esfera da obra. Para que a igreja tenha vida. É aquilo que Daniel fala, porque os anciãos da igreja darão a sua própria vida em amor a ela. Pedro, apacenta meu rebanho. Lucas, apacenta meu rebanho. É até qual atitude? É até as últimas consequências dele dar a vida pelo rebanho. Quando nós vamos estudar a história dos apóstolos, a morte de Pedro é uma das mais terríveis.
Ele deu a própria vida. Mas ele não disse onde os irmãos estavam escondidos. A tortura daqueles apóstolos, irmãos, era também para eles entregarem a localização da igreja. As igrejas estavam escondidas em catacumbas. Você imagina que vai partir o pão do lado dos defuntos? Era assim que a igreja estava partindo o pão lá. Irmão, a gente parte o pão no céu aqui, viu? Muita liberdade ainda. A gente está vendo que a coisa se estreitando cada vez mais. Cada vez mais a justiça está estreitando a nossa liberdade espiritual. É como se um faraó estivesse subindo ao poder e restringisse o povo de Deus, não deixando que o povo de Deus fosse ao deserto louvar o Senhor. Não era isso que o Senhor queria? É esse o contexto mesmo. Como repetindo. Exatamente. Como é que nós achamos que o povo da Coreia do Norte se reúne, irmão? Escondido, irmão. E quando um é pego, você viu agora a última família que foi pega, todos foram condenados à morte e o bebê foi condenado à prisão perpétua. O bebê está condenado à prisão perpétua, irmãos. Olha a extensão dessa loucura, irmãos, contra a vida do Senhor na igreja. Cuba não é diferente não, irmãos. Ninguém pode professar fé em Cuba, não. Não pode. Camboja, todos os países, a maioria dos países do Oriente Médio, a maioria, o Irã, é um exemplo disso. Está achando que é pouca a mão do Senhor contra o Irã? O Irã é a Pérsia, irmãos. O Irã é a nova manifestação de um Dario que não conheceu o Senhor. Aquele conheceu. Mas esse novo Dario não conhece o Senhor. E por isso ele persegue a Israel e ao povo de Deus. Então ele diz que tenho, porém, contra ti, o abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, vai dizer assim, se arrependa, que o candeeiro permanecerá. O candeeiro, irmãos, é a luz do Senhor, que ilumina todo o mundo. A igreja é a luz do Senhor nesta cidade. Amém. A igreja é a luz do Senhor nesta cidade. Amém. Mas quando ela não corresponde ao interesse do Senhor, ela se apaga. O candeeiro deixa de brilhar. E em vez de manifestarmos a luz do Senhor, manifestamos trevas. E se a luz que há em vós for em trevas, Então, quão grande trevas serão. Irmão, olha que coisa louca, irmãos. Me perdoe essa digressão. Irmãos, agora tem igrejas com luz negra, meu irmão. O que está acontecendo com a iluminação do coração dos irmãos? Como assim, canhão de luz negra? Eu sei que é uma situação artificial, mas aquilo que é artificial é a realidade do espiritual. É uma sombra daquilo que é nosso interior. Aquilo que nós louvamos é a realidade interior que temos. Se eu louvo hinos que exaltam o Senhor, a nossa realidade é que o Senhor é grande entre nós. Amém. Mas se eu louvo hinos que falam somente de mim, de mim, de mim, a realidade espiritual é que somente sou eu. Estou centrado em mim mesmo. Então, se eu estou... Agora, o irmão da igreja agora vai ter os canhão de luz negra. Alguma coisa errada, irmão. Pelo amor de Deus. Eu vou iluminar com luz negra? Como é que isso acontece, irmãos? Eu só lembro desse texto do Senhor Jesus. Se a luz que há em vós for trevas, quão grande trevas? Que isso, irmão? A sombra fala de uma realidade espiritual, como falou o nosso irmão Carlos agora. Eu preciso perceber que tipo de luz eu está emanando de mim para os outros. Estou vendo as ovelhas de Deus aqui reunidas, Dedé. Qual é a luz que emana de mim para cada um dos irmãos? Qual é a luz dos irmãos que emana para mim? Qual é a luz que a igreja, que essa porção do corpo de Cristo nessa cidade manifesta quando se reúne? Qual é a luz que a nossa família manifesta nos bairros onde estamos reunidos, onde estamos vivendo? Os vizinhos veem que tipo de luz de nós? Luz negra ou luz branca? Qual é a luz que sai de mim? Aí, irmãos, essa parte aqui, ó. Tendes contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras dos Nicolaítas, irmãos, são as obras das escolhas, das superioridades. Nicolaus, por incrível que pareça, Nicolaus,
apesar de ser uma lei que se manifestou, ela era o nome de um diácono, segundo os textos que temos do segundo século. Ele era um diácono na igreja em Éfeso. E ele foi crescendo de posição, se tornou um bispo na igreja. E ao se tornar um bispo é um presbítero, tá, irmão? Aqui a Bíblia chama bispo e presbítero. O presbítero é função, enquanto que o bispo é a pessoa na sua atuação na função como presbítero, tá certo? Então, quando você lê esse texto, esse irmão se tornou um presbítero e começou a dominar entre os irmãos. Ele começou a dominar a igreja. Obra nicolaíta. E começou a criar posições na igreja. Quem era mais isso, quem era mais aquilo. Começou a criar as posições. Certo. Você não tocou para você, não. Olha aí. Paulo aqui agora ia dizer o quê, né? Então note que a igreja, ela não pode ter o espírito nicolaíta. E qual é o espírito nicolaíta? Eu me considerar acima dos irmãos. Segundo aqueles textos que temos lido, que lemos na semana passada, considerando o membro mais inferior como de maior honra. Não é isso que temos lido? E não aqueles que aparentam ter honras como tendo honras. Não, jamais isso. O Senhor não quer tal caminho para a igreja, porque o tal caminho na igreja é nicolaíta. É um caminho de superposições. Isso não existe no corpo de Cristo. O diabo cria essas impressões. Mas o que existe no corpo de Cristo é que o maior seja o menor. Lucas colocou uma coisa no grupo. Acho que foi Lucas. Foi. Sobre essa questão, não foi? O maior, o menor. No reino de Deus, o maior é o menor. E foi isso mesmo. Eles queriam, né? Senhor, a mãe foi lá. Ó, Senhor. Naquele dia lá, coloca teus filhos, né? Um da sua esquerda, outro da direita. E o Senhor Jesus revela algo ali importante. É meu Pai que vai escolher essa posição. Não sou eu. Mas te digo uma coisa. No reino, quem quer ser o maior é o menor. E esse é o exemplo do Senhor, né? Porque sendo, né, ele Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia agarrar-se. Antes, assumindo forma humana, se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de homem, né? E vivendo em forma de servo. Pelo que também o Deus Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra, e confesse debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, este é o nosso caminho. Se na igreja nós disséssemos assim, ó, aquilo que Paulo sempre conclui suas explicações, ora, considerai uns aos outros superiores assim? Irmão, já imaginou? Se eu considero os irmãos superior a mim mesmo, o que vai acontecer? Eu sempre vou me sujeitar. O que é que vai acontecer com os irmãos? Os irmãos também vão considerar todos os outros superiores a si mesmo. O que é que vai acontecer? Os irmãos vão se sujeitar. Se nosso coração é sempre de sujeição uns aos outros, a guerra? Não, a paz. Paulo está dizendo isso sempre no final de suas cartas. Sujeitai-vos uns aos outros, né? E considere um superior a si mesmo. Temos um tempinho ainda. Os irmãos ainda podem me suportar um pouquinho? Amém. Só um pouquinho. Então lembre que nessa carta, o Senhor diz assim, ó, tem algo a seu favor, porque vocês odeiam os espíritos nicolaítas. A minha intenção não é falar desse ponto aqui agora, mas profeticamente falando, essa é a primeira igreja na revelação sobre o andamento universal da igreja, desde quando ela foi despertada pelo Senhor. Quando ela foi despertada na sua morte e sua ressurreição. Ali a igreja foi despertada pelo Senhor. Então, quando o Senhor sopra o Espírito dele nos discípulos e desce o dia de Pentecostes, começa a evidência pública do que é a igreja. A evidência pública, então, nasce. Então o Senhor entrega as 7 profecias. Ao entregar essas 7 profecias, a primeira igreja é Éfeso. Por que ela é a primeira igreja? Porque naquele primeiro momento só tem amor. É a experiência de puro amor. Já reparou quando lembre da sua conversão do Senhor? A experiência é de quê na conversão do Senhor?
É de amor. Devoção. Tem alguma outra coisa nessa experiência de conversão? É amor, meu irmão. Eu era um pecador, uma pecadora que o Senhor amou, então eu tenho o que para dar? Amor. Aí você caminha mais um pouco, aí acontecem as primeiras provações. Por isso acontece a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna vem de mirra, provação. E aí as provações vêm, você quiser assim, ó, quando eu estava no mundo eu não sofria tanto. Porque o Senhor te colocou no deserto, e agora você tem que passar pela experiência do deserto. A intenção do Senhor é que você saia do deserto num palanquim. É que você saia de lá gloriosa como a sulamita. E não você se sucumba no deserto com uma esposa como a Raquel. Não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que você saia do deserto vitoriosa, amém? Fique no deserto todas as bagaceiras que pertencem a Ricardo. Ingratidão, né? Falta de amor aos irmãos, tudo isso tem que ficar no deserto. Para sair de lá gloriosa. Carregado pelos irmãos, e as irmãs olhando assim, ó, quem é essa que vem do deserto? Ah, ela é linda. Sabe o que significa? Ela foi transformada. Ricardo ama ele ama os irmãos, né? A vida espiritual ama os irmãos. Quer que vai? Qual é a segunda parte? Dinheiro. Como é que lida com as finanças? Qual é a terceira parte? Família. O casamento e a família. Como é que lida com o casamento e a família? Qual é a quarta parte? Quarta parte? Pode olhar, irmão. Aqui, ó. Fiquei vendo essas coisas assim, empilado. Mas só essas três já é pra gente refletir demais, né? Mas tem uma quarta. A quarta é o quê? Responsabilidade, eu acho. Foi isso mesmo. Como recebemos pessoas. Como recebemos os irmãos. As pessoas, né? Os irmãos. Hospitalidade, né? Hã? Hospitalidade. A hospitalidade, o dom de hospitalidade. É só, quando a gente lê essa quarta parte, só vem aquele texto, né? Porque homens e mulheres hospedaram anjos sem saber. Hebreus. Hospedaram sem saber a anjos. Quantas vezes, irmão, fizemos tais coisas? Me permita essa digressão aqui. Eu estava uma vez, quando morávamos em Valença, eu fui fazer alguma coisa em Salvador, não me lembro se eu fui para a faculdade, da época que eu fazia faculdade na UFBA, ou se eu fui trabalhar. E quando voltei, eu perdi o último ferry de Salva. Cheguei do outro lado, cheguei lá em Bom Despacho, e cadê o ônibus? Não perdi o ferry, não. Eu achei o último ferry, mas quando cheguei, cadê o último ônibus para Valença? Não tinha mais. Perdeu muita gente já. Perdi. E agora, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Vou dormir aqui em Bom Despacho? De que conhece Bom Despacho? Eu vou dormir aqui, Senhor? Não dá para dormir ali não, meu irmão. O negócio pega ali. Eu vou dormir aqui, Senhor. Se eu estou com muito temor. Aí surge um casal de jovens. Um casal de jovens. E um pouco de gente assim, que ia para Nazaré das Farinhas, que ia ficar naquela outra cidade depois de Nazaré, que você mora. Aratuípe. E por fim, Valença, 4 pessoas iam ficar em Valença. Eu mais 3. Entre esses 3 a mais, 2, um casal. Um casal de pessoas. Irmãos. Isso, eu ia deixar para falar depois. Você atravessou agora. Aí nos juntamos e aí contratamos uma Topic. Foi a mais, mas era melhor do que dormir ali. Só que a Topic só ia até que cidade? Valença. A pessoa era de Valença. Só que esses 2 jovens que eu acabei de falar, eles iam para a cidade de Ituberá. Meu pai ainda estava vivo, nós morávamos no condomínio, ao lado do condomínio que Léo e Luca moravam, e José e nós. Nós morávamos mesmo em torno do condomínio. Aí tudo bem, lá vai, de repente o casal começa a falar, né? Meu Deus, e agora só vai até Valença? Eu estou escutando, né? Onde é que eu vou morar? Onde é que a gente vai dormir? Não tem pousadas essa hora, né? Já ia dar meia-noite e tanto. Aí, chegou em Valença. Para resumir, chegou em Valença. Ao chegar em Valença, vou descer na praça esqueci qual é o nome da praça agora, que é uma praça que eu andava ainda mais uns 500 metros para chegar até minha casa. Eu saltava nessa praça. Quando eu fui saltar, só tinha eles 2 na Topic. Nesse horário, a rodoviária de Valença fecha. E ali é perigoso. Ali é perigoso. Meu irmão, eu não sei o que me deu. Eu chamei os 2, desçam.
Eu vi que eles eram da idade de Gabinha, 19, 20 e tantos anos. Então, desçam. Vocês vão lá para casa. Era mais velha que ela já era casada. Ela tinha uns 26, 28, né? Por aí. Até outro dia ela ainda falava muito com a gente, né? Pra você ter ideia, quando meu pai estava nos últimos momentos, ela ajudou muita gente com meu pai. Né? Muito, muito mesmo. Você vê o que o Senhor faz, né? Eu não sabia, a gente não sabia que ela era médica, não sabia de nada. De nada. E ela era médica da área que meu pai sofria. Neuro, né? Da área ou era clínico? Ela era clínica. Aí quando eu desci, eu senti algo. Chame os dois. Eu chamei os dois. Então vocês vão ficar lá em casa. Aí o motorista da Topic não entendeu nada, já ficou com a interrogação na cabeça. Eu disse, vamos, eu escutei a conversa de vocês vão lá para cá. Aí levei eles lá para casa, cheguei lá, aí mandei uma mensagem para a Jéssica, tá acontecendo isso, isso e isso, prepare aí o quarto das crianças para dar lugar para os dois, são irmãos, né, então. Aí levei lá para casa os dois e tal. E eles viram nossa família, eles conheceram nossa família, nós oramos por eles, no dia seguinte eles seguiram para Ituberá, para a cidade de Ituberá, onde ela trabalha, e ele estava indo para lá. E depois a gente vai morar em Ituberá, viu? Olha o que Deus faz, viu? A gente não sabia nada dessas coisas. Depois que a gente descobriu que ela era médica, que... Eu não me lembro nem agora o irmão dela, que era mais jovem, ele tinha 19, 20 anos. Mas as nossas relações com eles ficaram firmes durante muito tempo, até cuidar de meu pai, ela cuidou. Nos ajudou com assuntos sobre meu pai. E não que a gente, né, ela viu que a gente estava necessitando e se dispôs a essa questão. E esse assunto do hospedar, ele tem a ver com o melhor amor, irmãos. Se nós não tivermos melhor amor, nós não hospedamos ninguém, irmãos. Nós não abrimos a casa para a comunhão da igreja. Nós não recebemos os irmãos com amor genuíno. Porque isso tem a ver com o melhor amor. O amor que ressalta a vida de Cristo em nós. Melhor amor é isso, ressalta a vida de Cristo. É aquela experiência inicial, apesar de que virá Esmirna, o sofrimento, e aí virá depois a situação de Pérgamo, né? Um casamento mal dado. Depois virá Tiatira, que é o resultado desse casamento. Depois virá Sardes, que já são as filhas de Jezabel, já é Thalia. Depois virá Filadélfia, a restauração, e por fim virá Laodiceia, que é a imitação de Filadélfia. Elas são idênticas. A única coisa que muda é que uma é orgulhosa. Ela acha que só ela recebe de Deus, só ela tem de Deus, só ela, enquanto que o Senhor está dizendo, tu estás cega. Acho que não vistes a minha revelação sobre todas as minhas filhas. É isso que o Senhor está dizendo para ela. Mas, irmãos, diz o texto de Coríntios assim, vem comigo, não esqueça, eles tinham uma coisa que o Senhor gostava, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quando você chegar em Pérgamo permite as obras de nicolaítas. Éfeso fazia o que? Ela odiava. Tinha identificado que ela tinha surgido no meio deles. Ela surgiu no meio deles. Por causa daqueles apóstolos que se diziam e não eram. Ela surgiu. Mas elas odiaram, identificaram e restringiram. Mas o que aconteceu depois de algum tempo? O que nós percebemos é que depois de um tempo, tudo voltou novamente. O Espírito permaneceu. Porque em Pérgamo, a igreja está cheia de nicolaíta. Cheia. Que é o que você vai encontrar no terceiro século. Segundo e terceiro, final do segundo para o início do terceiro século. Nos quinto século, nós já temos a manifestação do papado. Sabe como é o nome do primeiro papa, de verdade? Nicolau. Nicolau. Era um homem de Deus. Mas já estava cega a situação sobre ter homens acima de outros. E aí, se você vai avançar, você vai encontrar mais situações delicadas. Mas olha o que Paulo diz em Coríntios, irmãos. Vem aqui, por favor. Em Coríntios, capítulo 3. Primeiro, segundo. 1 Coríntios, capítulo 3. Lembre que Paulo inicia a carta chamando os irmãos de santos. Santos que estão na cidade de Corinto.
santos, irmãos. Mas no capítulo 3, depois dele falar da alta revelação do capítulo 2, que a alta revelação, aquilo que não foi revelado, por exemplo, tudo aquilo que Moisés viu, tudo aquilo que Jacó viu, tudo aquilo que Davi viu, tudo aquilo que Salomão viu, ainda assim não era o tudo, era a parte. Porque Paulo vai dizer que no capítulo 2, que tudo aquilo que estiver oculto para eles, Deus não o revelou no Espírito. Então a igreja foi revelada. Eles viram parte. E olha que foi uma parte grandiosa, né? E mesmo assim cooperaram muito com Deus. Mas Paulo vai dizer que nós foi que vimos tudo. Claro. Nós que estamos dando lugar ao Senhor mostrar algo. Amém? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Irmãos, lembre quando o Carlos postou o negócio, ele disse assim, meu Deus, o assunto tem a ver com esse ponto. Porque a nossa edificação é justamente para que nós fujamos da esfera da carnalidade. É para que nós fujamos da esfera do homem natural. É para que nós fujamos da esfera de um homem que não é espiritual. Porque as coisas divinas só discernem-se espiritualmente falando. Eu quero cooperar com Deus, mas toda a minha atitude é carnal. O Senhor vai se revelar a nós? Não, irmãos. E por justamente faltar a nós revelação, o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, como está escrito em Efésios capítulo 1, por nos faltar isso, nós não entenderemos que somos do Senhor, suas extensões. Depois que esse casal foi para Ituberá e que nos ajudou a cuidar de meu pai que tinha Alzheimer, depois de tudo, lá estávamos nós morando em Ituberá, testemunhando do Senhor em Ituberá. Olha, não sabia de nada, irmão. Mas o Senhor estava movendo algo para acontecer em Ituberá. Então ele vai dizer que ele não vos pôde falar, não podia falar a eles como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui essas crianças não tem nada a ver com aquela criança que nós estamos lendo em Pedro. Não é isso. Aquela criança em Pedro é o crescimento natural da igreja. Essa criança aqui é uma igreja que já deveria ser madura, mas tinha comportamento de criança. Entendem a diferença? Dedé é uma criança? Não é isso? Dedé é uma criança. O comportamento de Dedé é naturalmente de criança. O que foi que a nossa irmã estava fazendo ali com as crianças no quarto? Dando a elas o genuíno leite espiritual de criança. Não foi isso? Para que elas tenham um crescimento genuíno, seja fortalecido genuinamente, e quando chegar a adolescência de Lúcio, de Gabriela, a juventude, eles continuem firmes no Senhor. Não é isso que está acontecendo ali? Então, em Pedro, o que fala ali de criança em Pedro é o genuíno crescimento. O leite necessário, mas ele tem gordura. Esse negócio de leite desnatado, irmão, foge. O leite em Cristo tem gordurinhas. Fica aquela nata quando você bebe, entendeu? Tem que nutrir, meu irmão. Tem que nutrir o corpo para crescer adequadamente. Mas aqui não. Aqui é um adulto atrofiado em criança. Que cresceu, mas continuou criança. Não amadureceu. Não chegou naquele estágio que Paulo diz assim, porque quando eu era criança, falava das coisas de criança. Quando eu era menino, falava das coisas próprias de menino. Mas depois que passei a ser adulto, deixei as coisas próprias de menino e passei a falar das coisas de adulto. O que Paulo está dizendo? O que são as coisas de menino? Não receber bem os santos. Sério? Um homem espiritual, uma mulher espiritual recebe bem os santos. Um menino não recebe bem os santos. Qual é o outro? Um homem espiritual, ele tem o seu casamento, está dedicado ao casamento. O menino não está dedicado ao casamento. Qual é o outro? Eu estou falando de trás para frente, né? Qual é o outro? O segundo aí. Lida bem com o dinheiro. Um homem espiritual lida bem com o dinheiro. Ele sabe o que é a parte do Senhor, ele sabe o que é a parte da família, ele está coordenando bem as finanças. O menino não. E o principal de todos, qual é? Tratar os irmãos. Meu irmão, irmãos, você quer saber se somos espirituais? Se você é espiritual? Não responda nada. É um assunto entre nós, entre cada um de nós e Deus. Eu amo meus irmãos, porque eu só faço o quê? Eu só trato bem aos irmãos se eu amo os irmãos. Se eu não trato bem os irmãos, eu sou carnal. É isso se resume.
Qual é o resumo da lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso está resumida toda a lei. Toda, irmãos, toda a lei. Amar a Deus e aos irmãos. Sabe como é que começa o texto de Números do serviço? Porque na edificação, por que nós estamos sendo edificados? Efésios 4. Por que estamos sendo edificados? Para o desempenho do nosso serviço. Olha que coisa gloriosa! Aí, o ensino da palavra na igreja é para que nós sejamos lavados e edificados. Para que nós possamos fazer o quê? Desempenhemos o nosso serviço comum. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Olha que coisa gloriosa. Mas aí o que é que nós fazemos? Nós não amamos os irmãos como o primeiro amor, como o melhor amor. Aí o que é que acontece? Porfia, escolhas. Lembre, as escolhas criam o quê? Espírito nicolaíta. Que você vai ouvir lá que Deus disse que eles odeiam. Assim como eu odeio. Irmãos, são poucos os textos que o Senhor diz que odeia. Meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, você conta de dedo as situações que Deus diz que odeia. Odiar. Mas a obra nicolaíta, Deus odeia. Então, Raquel está aqui, foi servir ao Senhor. Foi entregar o leite com gordura para as crianças, né? Ela foi entregar o leite com gordura para as crianças, né? Para que as crianças cresçam nutridas do Senhor ali. Aí, de repente, sei lá, minha esposa Jéssica chega para Simone e começa a falar mal do serviço de Raquel. Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. Esse é o espírito nicolaíta. Porque vai colocar minha esposa e Simone como acima de Raquel. Mas supunha que minha esposa e Simone viram que Raquel ensinou alguma coisa que talvez não estava tão correto assim. Qual é o amor? A manifestação do amor é: vamos ter comunhão com Raquel. E quem sabe ajudar a Raquel a ver um ponto aqui que faltou. E aí observe que isso é diferente de falar por trás de Raquel. Não é verdade? Verdade. É diferente. É amor de cuidado, não é? Isso é nutrir Cristo uns nos outros. É manifestar a luz do Senhor. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Isso é ser contra o espírito nicolaíta, que Deus odeia. Irmão, vou repetir. São poucas as coisas que diz a Escritura de Gênesis e Apocalipse que diz que Deus odeia. E essa é uma delas. Porque elas atrapalham a edificação. Como é que nós sabemos disso? Ele não vos pôde falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos deu a beber. Não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Já pelo tempo, eles deveriam receber alimento sólido. Mas pelo comportamento de criança, Paulo não pôde entregar tal coisa. Paulo teve que voltar e entregar o quê? Leite com gordura, para ver se eles se despertavam. E esse leite aqui, lembre, não é o mesmo de Pedro, porque teve que processar um pouco mais, Paulo teve que ferventar um pouco mais. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E o que é que prova a carnalidade? São as escolhas. Como eu trato os meus irmãos. Eu trato os meus irmãos como superiores, então eu sou maduro. Eu trato meus irmãos abaixo de mim, eu sou imaturo. Só uma criança se sente acima do outro, irmão. É meu. Sou uma criança, irmão. Não é uma criança que se comporta assim? Não. Só uma criança. Isso é meu. A criança é egoísta. O nosso ego tem que estar cravado na cruz para que respingue na igreja apenas a maturidade de Cristo. Porque a intenção daquele texto de Efésios, quando Paulo diz que ele separou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo, de varão perfeito, Cristo. Sabe qual é a medida da estatura de Cristo, irmão? Sentar, pegar a bacia e lavar os pés dos irmãos. Isso é a medida da estatura de Cristo. É se esvaziar de si mesmo. Isso é a medida da estatura de Cristo. Varão perfeito.
que vai ser atacado e vai ficar em silêncio. Porque homens de Deus, mulheres de Deus não revidam. Ficam em silêncio. Porque o Senhor responderá. E sabe, às vezes o Senhor não vai nem responder. Porque o Senhor vai considerar também uma outra realidade. Tens que morrer, Ricardo. E morrer não significa ter razão. Morrer significa que, ainda tendo razão, você escolheu a cruz. Porque cruz não é o que Deus colocou o outro ao meu lado para eu sofrer. Isso não é cruz. Isso é a sua percepção humana, é minha percepção humana. Cruz é a vontade de Deus para mim na circunstância. Isso é cruz. Cruz é quando eu respondo ao Senhor naquilo que se levantou na situação. Isso é a cruz. É eu perguntar a mim mesmo nessa situação, qual é, o que é que Deus me disse para fazer aqui? Hã? Sei lá, é só uma... Isso não vai acontecer agora não, viu? Agora. Mas sei lá, eu vejo um amor muito grande, né, de uma sogra maravilhosa para com seu gênio. Ele se sente filho, segundo filho. Eu também me sinto assim com a minha, mas já foram muitas batalhas. Elas vão acontecer, viu? Não é agora, porque ainda está na lua de mel. Mas ela é a mãe de sua esposa. No momento que você tiver que falar como marido com a sua esposa, vai acontecer alguns momentos, viu? E você vai entender, então, alguns significados. É, né, mesmo? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Qual será a sua resposta quando Simone ultrapassa os limites delas de mãe? Qual será a sua resposta? Senhor, como devo me manifestar nessa situação? Ou você só dará uma de macho alfa em casa? Só foi uma perturbação de juízo, viu? Mas o irmão me entende? Os irmãos não entendem o que eu quero dizer? Amém. Qual é o meu eco na circunstância? Qual é a voz de Deus em mim na circunstância? Finalizando, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, irmãos, a depender de como eu trato os irmãos, eu produzi na igreja o quê? Ciúmes e contendas. Meu Deus. Oh Jesus, sem querer eu fechei. Ciúmes e contendas. Havendo entre vós ciúmes e contendas. Quando é que há entre nós ciúmes e contendas? Quando eu decido que Lucas é quem eu devo agradar e não a irmã Raquel. Quando eu tenho escolhas. Quando eu faço obra nicolaíta. Quando eu faço obra nicolaíta, irmãos, eu estou prejudicando a luz do candeeiro. Eu estou ofuscando essa luz. Mas temos que ter cuidado, porque a luz do candeeiro ela não pode deixar de brilhar de qualquer forma. Às vezes eu acho que eu tenho que apagar essa luz. E, pelo amor de Deus, é Deus que apaga essa luz. Na sombra do Antigo Testamento, o candeeiro ela tinha uma ferramenta. Quando você lê, às vezes a gente pula essa parte, porque são muitos detalhezinhos, né? Você vai encontrar uma coisa chamada espivitadeira, que era uma ferramenta, uma tosadeira que ficava ao lado na mesa. Uma espivitadeira. Olha o nome do negócio. Hein? Espivitadeira. Quando a luz, lembre, é um candeeiro com quantas lamparinas? 7. Todas elas estão acesas com óleo. O Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos acendeu, irmãos. Amém. O Espírito Santo nos reúne, nos aplicou a obra de Cristo no coração, no Espírito. E ela começa a sair fumaça. Você sabe quando é que ela começa a sair fumaça? É quando o óleo começa a acabar. Começa a fumaçar. Ô, irmãos, quando nós estamos sem muito do Espírito do Senhor, quando nós não estamos transbordantes do Espírito, começamos a fazer fumaça. Ao invés de iluminar, começamos a escurecer, a fazer sombra. Aí sabe o que o Senhor fazia? O Senhor dizia ao sumo sacerdote, vai e chamai os sacerdotes e usa a espivitadeira para corrigir o pavio. Porque com a falta de óleo, o pavio ficava preto e começava a esfumaçar. Então eles vinham com a espivitadeira e cortava o pavio fumegante. Ao podar o pavio, não é eliminar, é podar. Podava o pavio, preenchia novamente de óleo e acendia novamente. Observe, não é eliminar o pavio, é podar o pavio.
Essa é a obra de edificação Ele de não Deus. apagará o fumega. Exatamente, nunca apagará, porque ele tem que ser renovado. Poda somente aquela parte que fumega. E então enche de óleo novo, renova com o Espírito Santo, que se renova toda manhã. E acende, ilumina novamente. Irmãos, o candeeiro não ficava de frente para qualquer outra coisa, senão de frente para a mesa da comunhão, a mesa dos pães da preposição. A luz da igreja deve refletir sobre a mesa da comunhão. E jamais devemos dizer que o pão da comunhão é insosso, porque senão estamos rejeitando a Cristo. O pão da comunhão tem vida. Amém. É vida para nós, iluminados pela luz do candeeiro que é de ouro, que está cheio do óleo do Senhor, iluminados com a tocha do Espírito, que são 7 tochas também diante de Deus. Tudo isso está alinhado, irmão. São 7 Espíritos, com 7 tochas, que são 7 óleos, né? Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, só no primeiro aspecto, se eu trato alguns irmãos assim e outros irmãos assado, eu sou o carnal. Porque eu estou vendo os irmãos segundo os olhos humanos. O Senhor precisa cegar os meus olhos humanos e revelar os olhos espirituais, para que eu veja como espirituais. Porque o seu falar é espiritual e ele se discerne espiritualmente com pessoas espirituais. Com homens e mulheres espirituais. Já vai, viu? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Porque na cidade de Corinto, apesar de Paulo ter estabelecido o testemunho, tanto ele quanto o Apolo ganharam almas. Por isso que ele diz, por meio de quem crestes. Então Apolo também tinha ganhado alma dali. Mas o primeiro a pregar o evangelho naquela cidade foi Paulo. Ele que estabeleceu a verdade ali. Mas depois veio Apolo, que ganhou muitas almas também para o Senhor. Ele era um grande pregador do evangelho. E os dois estavam edificando. Mas formou-se grupinhos. Uns gostavam de Paulo, se sentiam da parte de Paulo e rejeitavam os demais. E os demais se sentiam da parte de Apolo e rejeitavam os da parte de Paulo. E ainda tinha o grupo da parte de Cefas, que rejeitavam os da parte de Apolo, da parte de Paulo. Digamos assim, que os da parte de Cefas gostavam de poder. E Pedro era este homem, né? Pedro tinha ressuscitado, inclusive, uma pessoa. Imagina, o evangelho de Pedro estava em evidência, mas tinha aqueles que gostavam de Apolo, por causa do quê? Apolo pregava com poder, mas tinha aqueles que gostavam de Paulo, porque foi o primeiro a chegar na cidade e estabelecer a verdade. Mas tinha um quarto grupo. O quarto grupo, irmão, ali acho que eles eram os espirituais. Somos de Cristo, não somos de Paulo, não somos de Apolo, não somos de Cefas, só vocês são de Paulo, Apolo e Cefas. Nós aqui, eu e Lucas, somos de Cristo. Vocês não. Meu irmão, esses são os mais carnais, né? São os piores, porque eles se consideraram maiores. Nicolaítas. É a primeira parte da espiritualidade. Como tratamos os irmãos. É a primeira parte. Coríntios 12. Só uma leitura, a finalização ali que acho que nós lemos aqui, que diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo. Verso 27. Vós sois corpo de Cristo. Esse é o entendimento que temos que ter. Na edificação, quando eu vejo que é o corpo, então eu agora entendo que os membros cooperam como juntas e medulas. Com articulações. Irmãos, perder a articulação é perder movimento. E toda a obra de Deus é no movimento. Não é sem movimento. A obra de Deus não pode acontecer sem movimento. É tudo no movimento. O movimento aqui é o mover do Espírito. Lembram da consagração do sacerdote? A consagração do sacerdote e do sumo sacerdote era muito especial. Mas existia uma parte ali que é bem estranha. O Senhor pegava o holocausto, a parte do
toda a parte da coxa, observe que é sempre a parte de responsabilidade. A parte da coxa, dos músculos, pegava aquela parte toda boa, maravilhosa e entregava nas mãos do sacerdote. E mandava ele fazer o quê? Mover. Ele não podia parar de fazer isso aqui. Ele tinha que fazer isso aqui. Enquanto estava orando sobre ele, ele tinha que continuar fazendo isso aqui. E o nome dessa oferta era o quê? Oferta movida ao Senhor. Porque o Senhor tem que mover o nosso espírito e o nosso coração para a edificação. O capítulo 20 de Êxodo começa exatamente assim. Todos aqueles que o Senhor mover vão contribuir com isso, com aquilo, com aquilo. Aí você vai para Davi, para Salomão. Todos aqueles que o Senhor mover, vai ofertar voluntariamente. Aí você vai para a restauração com essas. Todos aqueles que o Senhor mover. Aí você vai ler Neemias. Todos aqueles que o Senhor mover. Aí você vai ler Pedro. Porque a Escritura... Porque homens profetizaram da parte do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. Aí você vai ler Paulo. Paulo vai dizer a mesma coisa, porque o Senhor nos moveu. Então a expressão que ele vai usar é: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu o Senhor na igreja, primeiramente apóstolos. Segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Sabe por que nessa carta, eu encerro agora, o Senhor coloca governo depois de todos os outros dons? Porque o governo não pode se manifestar quando a edificação está acontecendo. A obra do governo é a obra de observação. Por isso é chamado de quê? Presbíteros, que vem do grego prosbúteros, que significa o quê? Observadores. Os anciãos são observadores. Os irmãos do governo só podem interferir na comunhão da igreja se alguma coisa for errada. Se acontecer alguma situação muito errada. Mas eles não podem. Por isso que ele diz, primeiramente, governo? Não. Primeiramente apóstolos. Por que primeiramente apóstolos? Porque os apóstolos, eles determinam 3 verdades. Eles estabelecem igrejas na localidade. Eles estabelecem um governo da igreja na localidade. E eles estabelecem um fundamento na localidade. As 3 verdades eles estabelecem. E depois do estabelecimento dessas 3 verdades, eles fazem o quê? Eles viajam pelas igrejas, edificando essas igrejas. Fortalecendo essas igrejas. Por isso ele cita primeiro os apóstolos. Depois ele cita o quê? Os profetas. Por que os profetas? Porque sem direção a igreja não pode caminhar. Irmãos. Imagina a igreja em Camaçari sem a direção do Espírito Santo. Não pode, irmãos. Vamos fazer o quê? Eu não tenho clareza do que Deus quer para fazer. O que vamos fazer? Precisa de clareza. A igreja tem que ter clareza. O que Deus quer para este tempo em Camaçari? O que Deus quer para esse tempo em Salvador? São diferentes, irmãos. O que Deus quer para Salvador hoje não é o que Deus quer para Camaçari hoje. Porque os candeeiros não são idênticos. Eles são diferentes. Eles não são feitos em forma. Eles são feitos para ver batidas. E cada pancada é em um lugar diferente. E a intensidade é também diferente. Às vezes a igreja daqui está menos madura. E Deus está precisando ir com calma. Ou se não está menos madura porque não obedeceu o Senhor. E se tornou uma criança carnal, ainda que seja adulta, é carnal. Aí o que é que o senhor vai fazer? Vai bater com mais intensidade. Né? Mas o martelo é de ouro. Está lá uma das ferramentas de martelo de ouro. Porque não podemos bater de qualquer forma. O Senhor só bate com o espírito dele. Com um martelo de ouro. Amém. Depois o quê? Mestres. Porque a igreja não pode ficar sem ensino. Porque é no ensino da palavra que a igreja é lavada. Não existe, irmãos, outra coisa que possa lavar a igreja no que diz respeito a ver o Senhor. A não ser o quê? A palavra. Isso está em Efésios, né? Lembra da passagem em Efésios? Que a igreja, o Senhor, entregará ela a si mesmo, sem mácula e sem ruga. Sem mácula, irmão, sem pecado. E sem ruga é sem o quê? Sem velhice. A igreja não pode ter velhice, irmãos. Ela é sempre nova, revigorada.
É na vida do Senhor. O Senhor não envelhece, irmãos. Sem mácula e sem ruga. Só que é lavagem de água por meio da Palavra. O que é que nos lava, irmãos? Palavra. O que é que nos conforma à imagem de Cristo? Agora aqui tem um detalhezinho. Não existe a edificação sem a palavra, mas não existe a edificação sem comunhão. Porque quando comungamos, quando temos comunhão uns com os outros, a luz do Senhor se manifesta. Mas observe que quando nós deixamos de congregar é quando estamos com algum problema, já repararam? Pode não ser pecado. Pode não ser pecado, mas o que nos afasta da comunhão é o fato de estarmos com algum problema. Um problema com algum irmão, com alguma irmã, alguma situação particular no trabalho que inflamou nosso ser, estamos sem querer congregar, e às vezes é pecado. Qualquer uma dessas coisas, irmãos, escutem com atenção. Depois eu continuo em outro momento. Escutem com atenção. Qualquer coisa que aconteça, o sangue do Senhor nos perdoa. Amém. Isso é um alerta aos irmãos. Não existe pecado, não existe ação, não existe manifestação, não existe nada que façamos que nos afasta do amor do Senhor. Amém. E o sangue dele nos purifica? De todo pecado. A única coisa que não podemos fazer é não deixar de congregar. Sabe por quê? Quando deixamos de congregar, significa que estamos em trevas. É o que diz a primeira carta de João. Quando deixamos de congregar é porque há trevas em nós. Alguma coisa nos nublou a mente, alguma coisa nos ofuscou a verdade. A única forma de manifestar essa verdade é fazendo o quê? Congregando. Para que a luz da comunhão nos ilumine. Amém. A luz do Senhor que está nos irmãos, ela, sabe as 7 lamparinas? Chegamos na reunião, as lamparinas começam a acender, revigorar, e aquela que está fumegando, espiritualmente o Senhor usa a espivitadeira, bota o óleo e ela começa a brilhar na reunião. Isso é glorioso, irmãos. Acontece automaticamente. Ele usa a espivitadeira espiritual. Amém. Jesus é o Senhor. Perdoe se eu passei um pouquinho. Algumas coisas aqui ainda a considerar, mas o Senhor vai dando tempo, a gente vai dividindo o tempo e vai fazendo. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém.